Olá, sou Cláudio Quadros e vamos dar início a mais um episódio do podcast Em Defesa da Vida. Hoje é um podcast muito especial. Os 6 primeiros episódios nós falamos de pacientes que foram tratados em casos oncológicos e que tiveram resultados satisfatórios. E hoje a gente vai falar de um tema um pouco mais sensível, né? A gente vai falar de perda, né? De tristeza, que também muitas vezes está relacionado com o tratamento oncológico. A gente está aqui com Gabriela Almeida, né, que é a esposa de um paciente meu, Cristiano Chaves, um paciente muito querido, muito conhecido no meio jurídico, né? Cristiano Chaves é do Ministério Público e professor, conhecido nacionalmente com várias obras publicadas em direito civil e direito da família. E, de fato, um profissional que é muito respeitado, muito conhecido, e que eu tive a oportunidade de tratar e que, no pós-operatório, ele faleceu, né? E foi uma tristeza muito grande, né? Para mim, eu acho que foi uma das perdas que eu tive assim, de paciente que mais me abalou. E esse episódio, esse podcast que a gente faz, tem muito a ver com o Cristiano Chaves. Eu me recordo que Cristiano estava na UTI, ele estava no pós-operatório, e ele me falou, Dr. Cláudio, vamos escrever um livro. E o tema do livro vai ser ressignificação. Ressignificação, uma coisa nesse sentido. E aí a gente começou a falar de capítulos e quanto cada um ia escrever. Eu cheguei em casa, falei com minha esposa, falei, poxa, olha, Cristiano falou de escrever um livro, de falar de ressignificar todo esse processo de diagnóstico, de tratamento de câncer. Eu achei isso fantástico. Eu não tenho esse dom de escrever como o Cristiano Chaves tem, mas resolvemos então criar esse podcast e passar essa mensagem que a gente queria passar com o livro através desses episódios. Então, esse podcast tem muito aqui a participação do meu amigo, Alberto Barreto, que foi meu paciente, que gravou o primeiro episódio e que é um apoiador, um incentivador desse podcast, que tem como objetivo de passar essa mensagem e dar conforto, dar esperança, né, a pacientes que passaram pelo tratamento oncológico ou que estão passando. E também ao nosso diretor, que é Moacir Mancha, que também é amigo nosso, que trabalha com essa parte de filmagem e de edição. Mas, Gabriela, obrigado, muito obrigado por você ter vindo aqui. E eu me recordo, quando eu atendi vocês lá no Hospital São Rafael, vocês tinham voltado de uma De uma viagem viagem, isso, de férias. Nós voltamos de férias praticamente direto para o para o hospital. hospital, com a suspeita de trombose. Exatamente. Porque era uma viagem longa, uma viagem Isso, internacional, e aí Cristiano estava com a dor, na né, que dor. tinha se intensificado. Tinha sido inicialmente avaliado pelo pessoal da cirurgia vascular, achando que pudesse ser uma trombose, fez Doppler, afastou. Foi quando a gente começou a fazer os exames de imagem Isso. e que identificou inicialmente um tumor, né, que pegava ali a pelve dele, era do lado esquerdo, né? A pelve, É, um pouco da coxa, né? é, O adutor. Pegava ali a coxa, pegava ali também os ossos da pelve à esquerda e já no diagnóstico já tinha uns nódulos Isso. pulmonares, né? E aí a gente encaminhou para fazer uma biópsia, né? A biópsia confirmou que era um sarcoma. Não, era um sarcoma que já tinha metástase para os pulmões. E a gente aí botou um catéter, né, para fazer Isso. quimioterapia, não foi? Mas me diga aí, esse processo, né, vocês chegam de viagem, de férias, e aí chega no hospital com esse diagnóstico. Como é que foi isso daí para vocês? É um baque sem explicação. A sua vida vira, de um dia para a noite, a gente saiu de casa pronto para o réveillon, para ir para o hospital e voltar para o réveillon, e passamos a noite praticamente com diagnóstico né, oncológico. Então é muito difícil, sua vida vira de cabeça para baixo. E o senhor foi o primeiro contato com oncologia, né, porque foi por coincidência ou não, porque eu não acredito em E a gente fez coincidências. inicialmente uns exames de imagem, viu que o tumor estava ali na coxa, estava na pelve, e depois a gente Ele fez. tinha feito uma tomografia e o senhor só aprofundou. É. E aí depois fez uma tomografia de tórax, de abdômen, que foi quando a Até o gente viu. PET nós fizemos É, internado ainda. foi. Aí viu aqueles nódulos no pulmão
E aí fez o PET, confirmou que estava relacionado, e então, quer dizer, ali já chegou, então, a definição de que o tumor não estava só ali pegando os ossos ali da pelve, mas estava já com metástase para o Sim, pulmão. E se iniciou, então, o processo de botar o portocate e começar a quimioterapia. exato. Como é que Cristiano lidou com isso daí? Eu, Com isso daí? eu acho que muito melhor do que eu esperava. O Cristiano sempre foi um homem que eu dizia que era hipocondríaco. Não podia sentir uma dor na unha que era um escândalo, mas com o câncer ele foi muito, não sei se resignado é a palavra, mas ele aceitou. Ele nunca se perguntou por que comigo. Ele dizia, pra que comigo, né? O que vai ser da minha vida depois disso? Ele aceitou muito bem, assim, muito melhor do que eu esperava. Ele acreditou na medicina, ele se colocou na mão de vocês, na sua e da doutora Patrícia, Patrícia Borrione, que que foi foi a uma pessoa extremamente oncologista da... importante também no tratamento dele, né? Que foi quem conduziu a parte clínica toda, né? Ele se colocou na mão de vocês e ele acreditava o tempo inteiro que ele ia ficar bem. É. Ele não duvidava. Eu me recordo de que todas as vezes que eu encontrei com o Cristiano, e olha que eu realmente fui lá falar com vocês, né? Sim, Da suspeita do tumor e depois da, o senhor retornou na sala com o resultado do pulmão. do pulmão. E quando eu falei do pulmão, eu falei, olha, tá com metástase para os pulmões. Eu me lembro disso. Mas eu sempre me lembro muito de Cristiano falando, sim, e aí, o que é que vamos fazer? Exato. E aí? Mas o pensamento dele é, e aí? Vamos fazer o quê? Ele não perguntou por quê, não teve Nunca. um papel de ficar Não. desanimado, Não de duvidou se do questionar por que tratamento. isso estava acontecendo. Não. O tempo todo ele dizia, e agora ele vai fazer o quê? É, E o tempo todo ele conduziu o tratamento assim. verdade. E todas as vezes eu me lembro que ele aí começou a fazer quimioterapia, aí a E quimioterapia fez o cabelo dele cair, daí, e aí ele ficou carequinha, ele vinha lá e, tipo assim, o astral dele continuava, pelo menos nas consultas, ele falava, não eram só nas consultas, era o tempo inteiro. É. O tratamento oncológico, ele é cheio de altos e baixos, né? Assim, então às vezes a gente ia fazer químio, aí não podia fazer químio porque as plaquetas estavam baixas. E aí, mas ele ia, eu falei, meu amor, faz parte. Então, assim, bola pra frente, não vai fazer hoje, vai fazer semana que vem. Ele interrompeu, ele sempre dava muitas aulas, gravava muitas aulas, ele interrompeu Ele isso diminuiu, mas ele nunca parou. Cristiano escreveu 5 livros durante o tratamento de quimioterapia. 5 livros. Ele escreveu 1 sozinho e 4 com coautores. Nos primeiros 5 ciclos, ele escreveu um livro sozinho, um livro de execução de alimentos. Ele sempre teve muito essa questão de escrever, por isso que ele veio com essa história, olha, vamos falar sobre isso, a gente tem que passar essa mensagem. Eu falava, Cristiano, eu não tenho esse dom de escrever. Ele falou, não, a gente escreve juntos. Enfim, e aí a gente acabou criando esse podcast nessa Naquele dia ideia que ele falou com de... você, ele inclusive fez o sumário do livro. E aí Cristiano começou a fazer então a quimioterapia, né? Uma quimioterapia que para sarcoma é uma quimioterapia muito pesada, com muitos efeitos Exato. colaterais. Mas Então, que pra ele foi muito tranquilo. faz o cabelo cair e tem muitos efeitos mesmo. Mas devia ele ter, passou bem pela quimioterapia. É. Ele tinha uma resistência alta. E mesmo ele tendo metástases pulmonares, nós discutimos o caso dele na discussão com os oncologistas da Rede Dó, e foi proposto fazer a cirurgia da ressecção do tumor Isso. primário. Né? Por quê? Porque as lesões pulmonares não evoluíram, não progrediram. Então estavam estáveis. Então a ideia era, vamos tirar o tumor primário, continuar fazendo a quimioterapia para tratar as metástases pulmonares, mas retirando o tumor primário ia melhorar a dor, e, enfim. E era já uma possibilidade de começar a ir retirando, né, Isso. o tumor que ele tinha, e foi quando a gente propôs, então, fazer uma cirurgia grande de uma hemipelvectomia interna, em que a gente tira ali todos os ossos da metade da pelve, né, junto com a parte ali da coxa, tira um pedaço do fêmur, mas preservando o membro. Né? E até isso ele dizia assim, me deram 3 meses de recuperação, eu vou estar andando com 2 meses. Ele dizia, você me conhece, você sabe como eu sou. E aí a gente fez uma equipe com um ortopedista, com Isso. cirurgia vascular, e na cirurgia a gente viu de que tinha tumor na veia que traz o sangue da perna, né? E tanto que foi necessário retirar essa veia, fez exame de congelação no intraoperatório, viu que tinha tumor e aí costurou de volta a veia. Ele estava saindo bem da cirurgia, mas me lembro como se fosse hoje, que eu fui lá dar alta ele da UTI, ele apertou minha mão e apertando a sua mão, e na nossa frente Exatamente. ele chocou. Teve um choque assim de que ele perdeu completamente a consciência.
e ele fez uma embolia maciça, né? Quer dizer, a costura que fez da veia, né, que o pessoal da equipe da vascular retirou uma outra veia e colocou no lugar, acabou trombosando, e esse trombo acabou indo parar no pulmão e foi uma embolia maciça. Ele já estava em que dia de pós-operatório? Estava no quarto, Ele operou na terça, foi no domingo. na terça, quarta, quinta, sexta, domingo. A gente ia dar alta ele para quarto, já estava na ideia dele ir para enfermaria, porque ele Isso. estava super estável. E foi uma perda, assim, muito, muito forte, assim, sabe? Eu fiquei muito abalado com aquilo ali. Pela forma como foi, pela pessoa Que que pese é. fosse um pós-cirúrgico, um tratamento oncológico, é como se fosse de repente. Pra gente é como se fosse de repente. Porque a gente vinha num tratamento bom. O último PET dele tava maravilhoso. O último PET dele ainda Tava captava no muito bom. pulmão, né? Mas muito bom. Assim, tava muito bom. A doença não tinha progredido. Isso. É. Então, assim, é como se fosse de repente. Não foi uma morte esperada, assim, quando a pessoa vem debilitada. Ele não tava debilitado, assim, a ponto da gente achar que ia acontecer, né? E como é que foi isso? Como é que foi esse processo? Como é que foi? Deve ter sido muito duro para vocês, né? Na verdade, ainda é. Ainda é muito duro, mas a gente não tem muito o que fazer, é aceitar. Eu coloquei na minha cabeça que eu era o que tinha que acontecer. A gente fez tudo o que podia, vocês fizeram tudo o que podia, inclusive naquele dia. Às vezes as pessoas me encontram, assim, vocês não sabem o que aconteceu naquela UTI naquele dia. Assim, Dr. Cláudio e Dr. Marcelo fizeram o que podiam e o que não podiam. Só quem estava ali dentro sabe o que aconteceu naquele dia, né? Assim, como eu falei, da medicina eu não tenho do que reclamar. Eu acho que aconteceu o que tinha que acontecer. Uma intercorrência no pós-operatório que ninguém esperava. E os filhos e a Mas família? tudo é muito duro até hoje, assim. No meu caso, no caso dos meninos, como eu falei, assim, vieram muitas homenagens, muitas coisas para você fazer. Aí você sempre relembrando Mas, por outro lado, é muito bom, né? Porque, assim, o legado que ele deixou, eu acho que é eterno. Isso ajuda você a passar pelo processo. Com certeza. E assim, Cristiano era uma pessoa muito boa no sentido de ajudar as pessoas. Sim. E isso aparece muito nessa hora, porque o que eu conversei com pessoas, coisas que a gente nem sabia que tinham Pois é. acontecido. Mas isso, eu fiquei até arrepiado quando você fala isso, porque toda vez que eu falo o nome dele, as pessoas só elogiam o Cristiano, da forma como ele era. Ele escrevia discurso para outras pessoas assinarem, ele escrevia texto para outras pessoas assinarem, e ele não tinha nenhuma vaidade com relação a isso. Porque ele era muito apaixonado pelo que ele fazia. Nós, né, médicos que atendemos e temos um desfecho desse, a gente sofre muito também, né? Sofre muito quando a gente vê que a gente está fazendo o melhor que a gente pode e tem horas que a gente tem limitações, né? Mas é o que eu falo assim para as pessoas que me perguntam ou que eu encontro alguém que tem tratamento oncológico, eu falei, gente, acreditem, porque é possível. O caminho dele era possível, foi intercorrência que nada tinha a ver assim com o tratamento oncológico, mas é possível. A gente precisa acreditar. Eu acho que nunca duvidou do tratamento. Eu acho que fica também a sensação de que se fez tudo, né? Eu não tenho dúvida. Eu acho que essa sensação de falar, olha, fiz tudo que era possível, mas a gente tem que entender que tem horas que, por mais que a gente faça tudo, às vezes o resultado não sai como a gente espera, né? E a gente tem esses processos de perda, né? E eu acho que o que Cristiano me ensinou foi como lidar com essas situações. E era isso que ele queria escrever no livro. Eu acho que é exatamente isso. Porque, querendo ou não, você se depara com a finitude da vida. Eu acho que ninguém que receba um diagnóstico oncológico não enxerga a finitude da vida. Com certeza. E o que ele queria escrever nessa parte de ressignificação era justamente isso. Eu me lembro, na véspera, ele falou, Dr. Cláudio, vamos escrever um livro. O título vai ser Ressignificação. Eu lembro perfeitamente. Ele elogiou sua gravata, inclusive, e disse que sua gravata era muito bonita e vamos escrever um livro. E eu falei, como? Ele falou, não, fique tranquilo que eu vou botar os tópicos. Eu me lembro perfeitamente. Ele falou, vamos escrever os tópicos e tal, e tudo. E aí no dia seguinte, quando eu vou lá para dar alta UTI, apertando a mão de Cristiano, Cristiano se foi. Ele se foi mesmo, porque ele estava falando com a gente, daqui a pouco ele... Na nossa frente. Na nossa frente. Mas é isso, eu acho que o que eu aprendi com o Cristiano foi isso. Dessa questão mesmo de... Tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente não tem como mudar. E não tem controle. Não tem controle. E o controle e o que a gente pode fazer é como lidar com essa situação, como lidar com essas questões. E ele foi realmente um professor para a gente de como lidar, de como... Eu disse isso, acho que isso foi a última aula dele. Ele era apaixonado pelo magistério, eu acho que essa foi a última aula dele.
de como aprender a lidar com a situação e de ir de em frente, de fazer, né? E de hoje você está aqui falando isso com a gente, né? Porque eu acho que eu tinha essa necessidade de gravar isso e de dizer o quanto que eu sofri com esse processo todo e o quanto que eu aprendi, Eu imagino. né? E quanto Não, que a memória dele é. é forte e presente, né? E você quer passar assim alguma mensagem para alguém que esteja passando por uma situação dessa de Isso, eu acho que acreditem, tenham fé na medicina, acreditem que vai dar certo, porque é possível sim, a oncologia de muito tempo não é uma sentença de morte. Então, assim, acreditem, passem por ela, sem se muito perguntar por que aconteceu isso comigo, não, pra quê? E tenham serenidade e passem, porque vai dar certo. E a maioria das pessoas eu sei que dá certo. Assim, eu digo pra todo mundo isso, Cristiano não foi um um absurdo. As pessoas dão certo, a gente tinha certeza que ia dar certo. Foi uma coisa que aconteceu que saiu do controle, mas a parte oncológica estava bem encaminhada. Mas, Gabriela, diga aí pra gente quem é Cristiano Chaves? Cristiano Chaves era um apaixonado pelo magistério, apaixonado pelo Ministério Público. E através dessas duas profissões, foi uma pessoa que usava o conhecimento sem qualquer vaidade e ajudava as pessoas. E depois que ele se foi, o que eu recebi de depoimentos de como ele ajudava as pessoas, Quantos livros ele fez? ah, mais de 25, mais de 25, 30 livros. Ele tinha uma, não digo facilidade, mas ele gostava disso, né, de Eu acho que escrever ali. facilidade é a palavra, porque você escrever um livro inteiro em 5 sessões de quimioterapia é uma É. um dom. As pessoas têm diferentes dons. O Cristiano tinha um dom da palavra e o dom da escrita. E ele gostava de ensinar, né? Muito, era a paixão da vida dele. Era o magistério. E Cristiano como pai? Falei como é que ele era pai, esposo. E ele era um pai maravilhoso. Ele era um pai que buscava o tempo inteiro, o tempo que ele tinha disponível, tá fazendo as coisas com eles desde pequeno até e procurando, assim, o que cada um gostava de fazer, dando um jeitinho de estar perto. Ele era e como marido também, assim, a gente se conhecia há muito tempo, vivia bem, ele era uma pessoa que gostava de fazer minhas vontades, por isso que eu falo assim, pra mim quando eu fico triste eu penso nisso, falei: "Cristiano não ia me querer triste de jeito nenhum". Porque ele procurava sempre, dar um jeito de estar todo mundo E bem. ele é sempre uma pessoa alegre, né? Muito mais do que eu. Ele dizia que eu era É. rabugenta e ele era o alegre. Eu me lembro dele, Eu era rabugenta é, nessa história e ele era o eu alegre. atendendo ele carequinha lá na quimioterapia dele, ele dando risada e falou: "Doutor Claudio, e aí, como é que vai ser? Qual é o próximo passo? Como é que vai É, ser? Quando é que a gente vai ele operar?" Ele estava doido para operar, eu falei: "Calma, você está fazendo estava. Ele quimioterapia." só pensava nisso. Ele queria muito fazer a cirurgia mesmo. E eu falei: "Não, vamos discutir seu caso com os oncologistas, ver qual o momento da gente fazer a cirurgia", porque nossa preocupação era aquelas metástases Sim. pulmonares. Mas quando as metástases não progrediram, e aí Mas assim, Ricardo acalmou muito ele com essa parte pulmonar, né. Ricardo, que é primo dele, uhum, Ricardo Salles. Acalmou ele na parte pulmonar, então acho que é por isso que ele estava tão agoniado com a com a com a cirurgia. cirurgia. E no processo de diagnóstico, de tratamento de Cristiano, ele teve apoio, com certeza teve apoio da família, né, mas além disso, ele tinha algum apoio espiritual? Como é que era essa questão de fé dele? Tinha. Cristiano era uma pessoa de muita fé. E eu acho que a doença fez intensificar essa fé dele. Tudo isso aqui tem a ver com fé. Gente, não tem explicação, assim, É. Isso foi na véspera, né? eu ter parado Foi no São quando a gente estava. Rafael foi a coisa mais improvável da minha vida. Porque, assim, eu moro na Graça. A chance de eu sair da E por Graça que que vocês foram lá no São Rafael? porque uma amiga minha médica, que foi quem convenceu o Cristiano, ele não queria ir no médico naquele dia, ele queria passar o réveillon no iate, que nós tínhamos comprado, pra ir no médico no outro dia. Aí eu estava desesperada, achando que ele estava com trombose, com a perna inchada. Aí essa minha amiga falou: "Gabi, se eu fosse você, eu iria pro São Rafael, porque você vai precisar de um vascular aí. E eu acho que lá é um hospital que tenho certeza que vai ter um vascular, porque eu já trabalhei lá. Não pare em outro hospital, porque hoje é 31 de dezembro. É verdade. A 30 chance de de você não achar vascular em outro Tinha esse lugar, detalhe mesmo, é dia 31 de dezembro. a chance de você não achar vascular é Vocês grande. passaram o réveillon Internado. internados. Mas falei, você estava falando de fé, a gente acabou depois Pois falando de é, eu São ia falar Rafael. pronto, mas é porque eu chegar no São Rafael na história da fé, porque eu acho que nada é por acaso. Isso envolve fé, nada é por acaso. Talvez ele não parou nas suas mãos por acaso. Eu ter ido pro São Rafael não foi por acaso. E assim, e durante o tratamento,
A fé dele foi muito forte. Ele fazia a meditação todo dia. Ele dizia: "Eu vou me concentrar na cura". Ele passava 1 hora trancado no quarto, se concentrando nisso. Ele criou uma playlist de cura, e ele ouvia aquela playlist todo dia durante 1 hora e ele dizia: "Eu estou me concentrando na minha cura". Ele leu um livro que falava sobre isso, daquele Deepak Chopra, que fala sobre esse tipo de cura, e ele aplicava certinho. Ele dizia: "Eu estou me concentrando que eu vou destruir o meu tumor". E ele fazia isso todos os dias, no final da tarde. Então, assim, a fé não desamparou ele a hora nenhuma. Gabriela, então agradeço você ter vindo aqui, ter dado esse testemunho seu e ter dado esse testemunho de Cristiano Chaves, né? Sim. E eu agradeço também, porque Pela pessoa importante que ele é, por tudo, como ele passou por esse processo todo e como ele nos ensinou a ressignificar esse processo eu todo. agradeço, porque E acho que como eu falei para você, isso daqui que a gente está fazendo hoje, isso aqui tem muito de Cristiano. E eu estava falando isso para Beto. Falei, Beto, esse podcast tem muito de Cristiano. Ele queria, o livro que ele queria escrever, a gente está contando aqui com esses episódios do podcast. Você pode ter certeza e eu disso. vou repetir o que eu mandei uma mensagem para o senhor. Se eu tivesse que voltar para aquele dia, eu voltaria para a mão de vocês sem dúvida nenhuma. Eu não acho que não houve falha, assim. Se eu tivesse que começar tudo de novo, eu começaria do mesmo jeito, porque tudo foi conduzido de forma maravilhosa. Poxa, obrigado por ouvir isso.